Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar os teus ganhos com isso. Se tu não me conhece, sou Rafael Dalla e estou aqui com o nosso especialista em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dala, beleza? Tudo Tudo certo. tranquilo? Vamos embora para mais um episódio no nosso home studio. Lembrando, avisos que pode acontecer algum latido, passar algum carro, porque a gente está aqui na casa do Ariel gravando enquanto a gente se recupera ainda, até o Caldeira lá se recuperar das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a gente grava normalmente. E Ariel, hoje eu resolvi trazer aqui para nós um assunto sobre que eu não entendo basicamente nada, como vários que a gente já trouxe, mas sobre o Salesforce Omnichannel. Eu queria saber tudo que a gente puder saber hoje sobre o Salesforce Omnichannel ali. E para a gente já startar essa entrada aí, eu queria saber o que é o Omnichannel, o Salesforce Omnichannel Uhum. especificamente. Boa. Esse é um assunto bem legal, bem interessante aí, porque. E talvez não tão difundido, assim, não é tão comum, apesar de já ser um conceito um pouco mais difundido. Mas para falar do Salesforce Omnichannel, ele é um produto, né, voltado para. Principalmente para atendimento, mas dá para utilizar ele também na ponta de vendas e tudo mais. Mas para ter uma experiência centralizada, um ponto de contato centralizado da tua empresa com o teu cliente, Uhum. tá? Parece um pouco com o CRM e tal, mas eu vou entrar um pouco mais nos detalhes disso. Mas antes é importante a gente falar dos conceitos, né? Porque esse produto Omnichannel, ele vem, na verdade, dos conceitos ali de... A gente precisa falar um pouco dessa questão de multicanalidade e omnicanalidade. Isso. São esses Qual, dois qual é a termos. diferença, assim, Isso, o específica que ali? são, o que, né, e qual, a ideia, assim, depois que começou a ter esse boom aí de smartphone, tecnologia, principalmente, né, por causa disso, as empresas começaram a se adaptar, então a gente tem, se for ver, infinitos pontos de contato, né, entre empresas, entre pessoas, consumidores, clientes, etc. Sim. Então, há um tempo atrás, onde eu só ia numa loja, eu só conseguia interagir com uma empresa indo na loja, ou daqui a pouco um panfletinho na minha casa, alguma coisa assim. Agora eu tenho anúncio na internet, eu tenho outdoor, eu tenho meu smartphone, eu tenho o smartwatch, cara, uma infinidade de coisas. Eu tenho e-mail, eu tenho rede social, então vai, assim, fica muito... né, eu tenho telefone, eu posso fazer ainda ligação, eu posso... SMS. Ainda tem, esses Sim, canais tudo, são tudo. utilizados. E aí, esse é o conceito da multicanalidade. Então, as empresas, elas começaram a se adaptar a ter esse leque aí de opções. Então, pô, eu tenho um cliente que eu atinjo ele via SMS, eu vou lá e mando SMS. Esse outro é mais WhatsApp, esse aqui é por e-mail. Então, as empresas começaram a se adaptar a essa nova demanda e surgiu esse conceito da multicanalidade. E aí, com essa nova solução, veio novos problemas, né? O que é normal, né, do jogo. E o que que aconteceu? A dificuldade agora tá na complexidade em ingerir tudo isso, né? Sim. Então, aí começa a gerar duplicidade de dados, a falta de informação, eu tenho uma visão míope. Então, por exemplo, pô, eu tenho todo um histórico via SMS e daqui a pouco num outro tipo de comunicação eu vou na loja e ninguém sabe disso, sabe? Sim. Então começou a surgir essa complexidade em conseguir ter essa visão 360 de todos esses pontos de contato. Sim. E aí que começou a surgir a questão do conceito da omnicanalidade e essa centralização tudo junto dentro do CRM. Então, a ideia do Omnichannel, ele é um passo extra, né? É uma evolução da multicanalidade, onde eu consigo ter todos esses canais, essas ferramentas que estão dispersas, eu consigo centralizar elas e unificar elas, tipo um formato em que eu consiga ter uma inteligência e todo o histórico ali, a visão 360 daquele cliente. Uhum. Então, aí um exemplo claro disso, para ficar um pouco mais ilustrativo, que é bem comum de usar, é a experiência de uma compra híbrida, por exemplo. Uhum. Eu fui impactado por um social ads, por exemplo. Eu tava no Facebook, tava no Instagram, no TikTok, sei lá. E aí eu fui impactado por um anúncio de uma empresa, eu entro lá, começo a fazer a compra ali, eu entro na jornada de compra, ah, tudo por aplicativo no meu celular, e em um determinado momento eu vejo que, pô, essa compra aqui vai levar 13 dias para chegar, é uma coisa que eu tô muito ansioso para comprar, Sim. e tem na minha loja. Então eu consigo colocar lá o retire na loja, ou etc. Ou então eu consigo, por exemplo,
eu fiz essa compra e eu parei ela no meio. Não, ainda não tô decidido Jogou no disso. carrinho ali. Eu não tô decidido ainda de fazer essa compra. Aí eu vou lá na loja, eu quero visitar lá. Aí eu ver como é que é esse produto, porque daqui a pouco é um produto caro, eu não quero comprar assim, então eu quero provar, daqui a pouco é uma roupa, alguma coisa assim. Beleza, eu vou na loja, e aí da loja eu consigo dar continuidade nesse mesmo pedido. Só que são canais diferentes, sabe, é um fluxo diferente. Mas isso convergiu em uma base de dados, em um sistema, em algo comum e que eu consigo dar continuidade, eles se conversam, né? Uhum. Então esse é o grande conceito da omnicanalidade, né? Eu conseguir, daqui a pouco eu tenho até isso é o exemplo da venda, mas daqui a pouco eu não posso falar na parte da pós-venda, no atendimento. O cliente veio e fez uma reclamação por e-mail, aí depois esse atendimento ainda não foi resolvido, alguma coisa assim, daqui a pouco alguém liga, o cliente liga e aí quem está atendendo a ligação, ele tem esse histórico, né? Se eu tenho um sistema omnichannel, eu vou conseguir dar andamento para todo esse chamado sem eu precisar ter aquela situação que a gente falou em alguns momentos. Até eu vivenciei, não vou abrir o nome da empresa, eu vivenciei como cliente, é uma experiência muito ruim isso. Eu abri um chamado para resolver um problema, e aí por e-mail aquela jornada tinha muito atrito, sabe? Uhum. Porque eu mandava um e-mail, eu não tinha resposta, eu não sabia se alguém tinha lido, se alguém estava vendo, então não tinha nenhum feedback sobre aquilo. Aí eu liguei, ninguém sabia do meu e-mail, então me perguntavam meus dados, aí me transferiam, daí entrava naquela jornada de repete tudo de novo, Sim. transfere, repete tudo de novo. Eu falei 4, 5 vezes a mesma coisa. Então é uma jornada péssima, assim, né, de experiência de cliente. Então a gente conseguindo ter, pô, eu tenho o histórico do e-mail, eu tenho o e-mail que ele me mandou aqui, ele estava reclamando desse ponto, ele já me ligou, já teve essa ligação, isso tudo centralizado numa ferramenta de atendimento. E a pessoa que estiver te atendendo, seja por chat, seja por e-mail, por telefone, qualquer canal, ele vai ter a mesma visão Sim, ele de vai todo o continuar histórico e ele vai dar continuidade. o teu caminho ali. Exato. Então, visando isso, que surgiu o produto, né, o Salesforce Omnichannel, Uhum. que daí ele funciona basicamente como, ele é um orquestrador de interações, basicamente, assim, Uhum. sendo bem generalista, assim, simplificando bastante. Eu vou ter uma demanda, então, por exemplo, essa questão, um chamado que veio no meu portal, um e-mail, uma ligação, um chat, qualquer coisa, ele vai chegar nesse orquestrador, no Omnichannel, e aí, conforme a configuração, conforme ele está customizado, né, e configurado na tua org, no teu Salesforce, ele vai direcionar para alguém que vai fazer esse atendimento numa plataforma centralizada, nesse caso, o CRM da Salesforce. Entendi. Show, show de bola. Ah, Foi uma resposta um pouco longa, né? longo, 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 mas deu para conseguir, deu para compreender um pouco do conceito do Omnichannel ali. Cara, e tu falou que tem vários formatos de configuração ali do Omnichannel ali, né? Uhum. E quais são os tipos de roteamento ali, de opções oferecidos por eles, pelo Salesforce e Omnichannel ali, e como que eles funcionam na prática, assim? Como eu falei antes ali, o Omnichannel ele é um orquestrador, então o que que ele vai fazer? Ele vai fazer esse roteamento, né, das interações. Então, eu tenho 3 tipos de roteamento ali que eu posso fazer. Eu tenho o roteamento por filas, que é basicamente eu consigo criar filas dentro do Salesforce, então para algum tipo de atendimento específico. Aqui o Omnichannel realmente ele é bem voltado para atendimento. Eu falei, dá para fazer para vendas também, Uhum. mas daí ele tem alguns requisitos ali, ele precisa a questão de licenciamento. Até tô fugindo um pouco, mas só um parênteses. Tu vai precisar do Live Agent, algumas outras features ali de licenciamento que estão dentro da nuvem de service. Mas voltando, né? Daí ele tem o roteamento por filas, então que eu consigo criar filas de atendimento. Então eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, devolução site. Esse é um tipo de fila. E aí eu tenho agentes capacitados para fazer esse tipo de atendimento. Então eu coloco, os agentes são os usuários de atendimento, os clientes, Sim, né? Clientes não, desculpa, os os colaboradores, o colaboradores, que time é o ali time de de. atendimento ali que vai prestar o suporte ao cliente. Então, eu crio essa fila de devolução do site.
e aí eles estão preparados para fazer esse tipo, eles já, né, esse tipo de atendimento, já tem todo o treinamento para isso. E aí todo novo, sei lá, novo caso que vem que é devolução, tal, 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 daí eu configuro esses parâmetros, né, uma devolução do tipo do site, do e-commerce, etc. Eu vou delegar para algum agente, ele vai orquestrar para algum agente dessa fila, algum agente que esteja disponível e tudo mais. Daí ele tem Uhum. toda uma parte ali de inteligência, né, Sim, de uma lógica. uma lógica, exato. Então ele vai ver até carga de trabalho, etc, dos agentes. Isso talvez a gente fale um pouco mais pra frente, então nem vou aprofundar muito. Então esse é o primeiro tipo de roteamento. Eu tenho o segundo tipo, que ele é baseado em habilidades. Esse eu acho bem legal. Ele é bem interessante porque ele começa a ficar mais sofisticado. Eu consigo configurar a nível de usuários, então os meus atendentes, por exemplo, o Dala, ele tem fluência em inglês e o Ariel em espanhol. Beleza. Quando vier um tipo de atendimento dos Estados Unidos, eu vou. O Omnichannel ele vai delegar esse atendimento com base na habilidade do Dala em falar inglês. Uhum. Então, e aí eu consigo configurar, pô, o Rafael Dalla ele fala inglês, ele sabe atender os tipos de chamado de devolução, sabe, de cobrança, etc. Então ele vai empilhando várias habilidades e depois ele vai fazendo o match ali das habilidades com as demandas dos atendimentos. Sim. Então isso daí fica bem sofisticado, né? Fica bem legal, assim, É que nem. maduro no processo de atendimento. O terceiro tipo de roteamento é um roteamento externo. Então é algo configurável. Tu consegue plugar isso dentro do Omnichannel. Então daqui a pouco tu constrói uma lógica. Eu quero ter um algoritmo próprio para delegar as atividades pro meu time. Então tu consegue plugar isso dentro do Omnichannel, aí ele integra, passa Os as dados por ali. interações, os dados para o teu serviço de roteamento e depois tu devolve para quem que vai ser delegado aquele chamado Show, ou aquele interessante. atendimento. Interessante isso. Olha, e qual a importância de tu organizar ali o trabalho e os agentes em filas para uma melhor experiência do cliente? Boa. Cara, isso daí é bem relevante para realmente essa questão da experiência do cliente, porque a gente tem que saber qualificar o que que é crítico, o que que não é, né? Uhum. Então, quando a gente fala de atendimento, eu ter, pô, algo que é impactante, que tá prejudicando minha operação, que é um bloqueio ali, sabe, algum bug crítico, alguma situação que ele tá impedindo ele de fazer algo, né, e gerando prejuízo. Então, se a gente não tiver esse exercício de priorização, tudo é prioridade, a gente vai fazer conforme ordem de chegada, e aí fica uma bagunça, assim, né? Então, daqui a pouco eu tô fazendo uma demanda, respondendo uma demanda super simples quando tá pegando um fogo ali no outro lado, né? Sim. E não só isso, tá? Então, assim, essa parte de criticidade é super importante para eu saber se ele vai, em qual nível da fila ele vai entrar. Então a gente consegue ordenar por prioridades essas filas e tudo mais, quando é algum caso mais urgente, um intermediário ou um mais simples. E também o quanto de carga de trabalho isso vai requerer do atendente, né? Então Uhum. tem toda essa questão, e o Omnichannel ele é bem eficiente nessa questão de saber alocar bem os recursos, então ele vai ver até nesses tipos de configuração ali de habilidades e dos tipos de atendimento que a gente vai rotear, eu consigo definir, por exemplo, o atendimento por chat né, no texto ali, ele tem uma carga de trabalho menor para o atendente. Ele pode, sei lá, atender, trabalhar com 6 chats em paralelo, entendeu? Só que se eu tô numa ligação, eu não consigo ter 6 ligações em paralelo, eu não consigo nem duas, né? Então tem essa questão, né? E aí o Omnichannel ele é super útil nessa questão de alocar bem os recursos. Então, por exemplo, se o meu atendente ele tá numa ligação, o Omnichannel não vai mandar uma outra ligação para ele, Uhum. porque a ligação ela um tipo de tarefa que ela Sim, é singular. é É. singular, exato. Mas eu posso daqui a pouco mandar um texto, um e-mail, alguma coisa assim, para ele responder. Enquanto ele tá numa ligação com alguém, daqui a pouco ele consegue fazer outras coisas. Isso a gente Uhum. consegue configurar. Então, todos essas variáveis ali, elas vão fazer com que a experiência seja melhor, né? Eu tenha um tempo menor de espera, eu consiga, quando o meu caso ele é mais prioritário, ele vai ser dado uma outra prioridade pela empresa para dar o atendimento e tudo mais, então isso tudo vai melhorando a experiência.
E pro lado do time também melhora a experiência do atendimento também. Por exemplo, o supervisor, o coordenador de atendimento, eu acho que a gente não comentou ainda, mas tem umas ferramentas de painel de monitoramento dos agentes que também é super legal, porque daí cada agente ele tem um status. Eu boto Uhum. assim, eu tô ativo para todos os canais, ou eu tô ativo agora, tô disponível só para Só pra ligação, chat, só só para pra ligação. chat, e por aí vai. Então tu consegue ter uma visão ali, um dashboard com todos os teus agentes do teu time e se eles estão em pausa, se eles estão disponíveis, com quanto carga de trabalho, por exemplo, eu tenho um valor numérico ali, a carga de trabalho é 10 de um agente. Se ele tá com 10 ele tá atoladaço, né? Tá cheio. Uhum. Tá no full capacity ali de atendimento dele. Aí eu consigo olhar, metade do meu time tá com 4, né, de 10. Pô, daqui a pouco eu consigo avaliar o nível de sobrecarga do meu time. Daqui a pouco, pô, então a gente, né, eu consigo daqui a pouco direcionar esses meus outros agentes para outras atividades, ou não, tá todo mundo 10, eu vou ter que ampliar meu time, né? Sim, Então tu começa a ter informações, dados ali para tomar outras decisões também pro time interno ali. show de bola. Cara, e no caso do roteamento baseado em habilidade, como é que tu garante que a pessoa certa vai ser entregue pro agente certo em relação à habilidade, entendeu? Por exemplo, ele precisa de alguém que tenha uma capacidade maior em programação. Uhum, Sei lá, por exemplo, vamos simplificar pro digital, assim, um pouco mais digitalizado. uhum, É um servidor, tá botando o site no ar, tu tem que ir para um time que vai te ajudar no apontamento de DNS. uhum, Entendeu? Ou o outro vai te ajudar sei lá, lá no registro BR, sei lá, no registro do site, entendeu? tá. Ah, como que quando a pessoa acessa o site, como é que tu vai garantir que ela vai cair no agente certo e por dentro da configuração ali do Omnichannel? Tá. Tenho alguns pontos aí para falar disso. Por exemplo, acho que isso é bem importante de mapear, ter uma boa jornada mapeada, que né, Uhum, é aquilo que a gente estava discutindo, acho que no episódio dos bots, né? uhum, Que tinha aquele bot que o cara ia hackeando para chegar em alguém porque nada atendia ele, né? sim. Tô passando Então, por isso de novo, é, inclusive. Na Azul. Tô passando de novo, mas é. rapidinho eu acho um vídeo no YouTube ensinando a conversar com. E daí, então, essa jornada tem que estar bem mapeada para tu conseguir coletar as informações certas e distribuir essas cargas de trabalho corretamente. Sim, Então, nesse caso, por exemplo, que tipo de serviço tu vai buscando? Tu vai coletando essas informações e aí, com base nessas parametrizações, tu vai conseguir fazer o deparo ali com as habilidades. O Omnichannel, né, ele vai conseguir fazer essas habilidades. Então, acho que o ponto-chave disso está em como que tu configura o roteamento das habilidades para os tipos de incidentes que vão ocorrer e como que tu vai coletar essas informações de forma precisa ao longo da jornada ali do cliente na hora de ser atendido. sim. Então são esses os pontos, sabe? Então ele realmente coletar as mais informações possíveis ali, para daí isso tá bem encadeadinho ali, por exemplo, essa questão, eu preciso fazer alguma configuração de DNS, né, no meu site, alguma coisa assim, para ele cair para um agente que esteja com a devida habilidade mapeada ali, sabe? Sim. Show de bola. Ô, Ariel, e uma coisa que é bem comum a gente saber que dá problema é sempre na implementação. Quais são os principais desafios, assim, para implementar o Salesforce Omnichannel? Cara, assim, o Omnichannel ele é super simples de configurar. Desde que tu use todo o resto do Salesforce. Sim, Faz também. parte da É, resposta. não tem como negar, né? É mais fácil, sempre é mais fácil. Mas o que eu digo assim, configurar o Omnichannel ali da Salesforce, ele é super simples. Tu consegue configurar a tua operação de atendimento às vezes sem programar, Uhum. de verdade. Até entrar naquelas polêmicas lá de outros episódios, né, do Ladeira e tudo mais. Mas assim, tu consegue configurar tudo via interface gráfica, é bem simples de Sim, configurar, fazer as atribuições, essas questões de habilidades que a gente estava falando. Óbvio, se eu quiser fazer o roteamento customizado, vai ter que customizar. Então, né, tem esses aspectos. Mas assim, tem cenários onde tu basicamente configura ele só na interface. Tu já vai ter os teus agentes, os teus usuários cadastrados no sistema, vai ter o inbound dos casos, dos tipos de atendimento, seja e-mail to case, web to case e várias outras funcionalidades que tem. E aí é basicamente rotear isso e construir a tua fila de atendimento com os diferentes tipos de processos de atendimento que tu tem na tua empresa. Só que daí, beleza, aí tudo certo. Só que o mais complexo que eu vejo é
é identificar ou ter mapeado todos esses processos. Uhum. Isso é o, assim, é o que leva mais tempo. Que daí, por exemplo, a gente tem alguns especialistas de Omnichannel aqui na SR. Depois a gente pode daqui a pouco fazer uma V2 desse podcast aprofundando em cases reais mesmo, mas eu tenho casos ali onde esse especialista ele ficou fazendo um assessment de semanas, mapeando o fluxo de atendimento, né? Quais Uhum. são os processos, quais são os tipos de atendimento que a gente dá, os tipos de suporte, o direcionamento para o time. É muito importante a gente definir, tipo, utilizar a knowledge base. Não sei se eu já falei disso, que é a base de conhecimento que fica dentro do Service Cloud. Não me Então, ele lembro é dessa. plugável, ele é plugado dentro do Salesforce, onde, por exemplo, eu passei, ele não é diretamente ligado ao Omnichannel, Uhum. ele é do Service Cloud. Então, por exemplo, o Omnichannel roteou um atendimento para o Dala fazer de, sei lá, um suporte em inglês para uma devolução de algum pedido que o cliente fez. Sim. Só que tu não sabe fazer o pedido, por exemplo. Ou tem esse é um tipo de pedido muito específico Aham. e que não tá na tua cabeça o processo. O sistema ele tem uma areazinha sugerida de artigos sugeridos. Então a Uhum. base de conhecimento são artigos, é a base de conhecimento da tua empresa para o tipo de atendimento que tu Sim, quer te dar. dando ali a A orientação do orientação, atendimento. exato. Então, fazendo esse mapeamento, né, de todos os processos, utilizando o knowledge base para conseguir dar essa orientação, fazendo com que o funil, a gente fala muito do sales path ali na Uhum. parte do funil de vendas, que são as etapas, né, onde o lead passa na venda, mas é a mesma coisa, tem um funil para atendimento, que são as etapas, né, não é necessariamente um funil, mas são as etapas do atendimento. Então, dependendo do meu atendimento, eu tenho etapas diferentes, né, e passos diferentes a serem executados. Então, mapear tudo isso e transformar isso num fluxo ali dentro do sistema é o que é mais complexo na hora de Sim, o implementar o maior Omnichannel, desafio o é esse maior, daí. maior desafio. E aí, fora isso, alguns outros um pouco mais técnicos. A gente tem alguns cases bem bacanas que depois até a gente pode daqui a pouco fazer um episódio só sobre isso. Que são, por exemplo, integrações externas Uhum. com o Omnichannel e com o Service Cloud. Por exemplo, o CTI, que chama ferramenta de ligação, né? Onde o agente lá de atendimento ou até o pessoal que está vendendo, Sim. eles estão fazendo ligações ativas para os clientes. Então, eu tenho uma ferramenta de telefonia por baixo que ela se conecta com o Salesforce e se conecta com o Omnichannel também. Então, Show. aí eu consigo, por exemplo, mandar um canal de voz. Alguém ligou para minha URA da empresa, e aí o Omnichannel recebe isso, roteia para o agente, e aí vem a voz do cliente, a visão 360, e ele faz o atendimento desse cliente. Cara, e na tua visão, assim, quais são as principais tendências relacionadas à omnicanalidade ali, que as empresas precisam estar atentas, assim, mais pra frente nos próximos anos, dias, meses? Cara, uma coisa que a gente estava discutindo até ali na empresa recentemente foi. Não tem como fugir, né, da palavrinha mágica aquela, mas Não me assim, vem com inteligência artificial. o quanto que a gente consegue explorar nisso, porque o pessoal tá falando muito isso sobre tendências de compra e tudo mais, né? Uhum. Olhando pra parte de vendas, como que eu tenho um forecast melhor, como que eu aumento minha taxa de conversão e etc. Só que o quanto a gente consegue utilizar a parte do Einstein, por exemplo, e todo esse aprendizado ali da inteligência artificial para melhorar meu time de atendimento. Uhum. Isso daí tem bastante. A gente vê assim um grande benefício. Por exemplo, a gente estava discutindo assim, imagina um cenário onde faz o inbound do caso, do teu atendimento, seja um e-mail, seja uma ligação, uma coisa já meio que pré-filtrada, né? Então, o cara passou numa URA, ou ele passou num chat, ele já trouxe algumas dores ali do que ele precisa ver Sim, com a já empresa, respondeu alguma então a coisa. gente já tem algumas informações. Tu passa isso para tua base já, pro teu IA, que já está treinada com o teu histórico de casos, com todas aquelas o histórico de atendimentos e por aí vai, mais os teus artigos, então um monte de coisa. O que que ele pode fazer? Ele já pode interpretar qual é a criticidade automaticamente, né? Pô, é algo extremamente crítico, está afetando minha produção, daqui a pouco interpretar o texto do que está vindo, né? Sim. Então priorizar da forma mais adequada. Ele também vai poder direcionar da melhor forma, daqui a pouco até já montar uma resposta. Uhum. E daqui a pouco ele já pode consumir os teus artigos, a tua base de conhecimento sobre como proceder nesses casos, e ele já fazer um autoatendimento, digamos um autoatendimento, então já mandar assim, para esse tipo de caso você procede
dessa forma, né? Daí talvez deixar ele automático ou não, né? Ou deixar o mais preparado possível pro agente. Chegou no agente, ele diz, ó, ele já tem todo um briefing. Isso aqui é criticidade tal. Tem todo um briefing ali do que aconteceu e qual o artigo sugerido para resolver isso. Daqui a pouco a resposta que tu pode dar pro cliente. Sim. Então tem várias oportunidades ali. Cara, eu tenho visto a Gemini ali do Google, né? Porque o chat GPT em relação à conversação e troca de ideia, informação, auxílio, ele tá anos-luz na frente ainda, né? Pelo menos eu não experimentei nenhuma IA semelhante, assim, mas eu tenho percebido a Gemini em relação a suporte, tipo, a gente pergunta muito pro Google como fazer tal coisa, como fazer tal coisa, como fazer. Cara, ele vem trazendo ali as respostas, assim, clica aqui, faz isso, faz aquilo e entrega ali, sabe? E coisa que o ChatGPT não consegue também. Às vezes tu pede um suporte pro ChatGPT, tu vê que ele não, ele dá aquela resposta que ele erra, assim, mas ele força a resposta, assim. Às vezes se Ah, esquiva um pouquinho, assim, né? Fica muito na exatamente. teoria. Mas o Gemini ali, cara, tem sido muito assertivo, assim, sabe? Tudo, né, ele responde e dá ali na veia, assim. Uma outra coisa que tu falou dos artigos e é muito maluco que eu andei experimentando no ChatGPT é o seguinte, é tipo, cara, pega e escreve numa folha sei lá, pega um cálculo matemático que seja, de física, de qualquer coisa do vestibular, o mais difícil lá. Tu escreve numa folha, assim, à mão, e bate uma foto e manda pro ChatGPT aquela foto, você pode me ajudar? Cara, ele lê a foto e ele te responde todo o cálculo matemático, ele te responde, tipo, o exercício de inglês do teu filho, tu faz a foto e manda pra ele e ele te entrega tudo o Já é. exercício respondido ali. O pessoal agora, tema de casa nunca mais, né? Não, não tem, cara, é assustador, assim, é assustador. É muito, a evolução tá muito rápida e muito impressionante. É um exercício que tu, quando tu faz na prática, meu Deus, imagina no caso um suporte, assim. Eu imagino que a IA no suporte ali tá tudo bem que eu acho que o humano cada vez mais ele vai ficando pro ajuste fino, pra aquela coisa bem mais específica ali, mas a IA vai conseguir responder e solucionar tudo muito rápido, né? Basicamente vai dar o clique final, né? É. O humano vai ter que dar essa Só pra análise. assumir a responsabilidade. Exatamente, exatamente. Revisar e assumir a responsabilidade. Né? Ariel, tem mais alguma coisa que tu acha que vale a pena a gente contribuir? Acho que deixar pro pessoal aí, caso tenha algum ponto que a gente não tratou aqui, caso a gente queira fazer uma parte 2 mais aprofundada. E também o pessoal deixar as dúvidas ali, a gente responde, não tem problema. E Show. também pode perguntar direto lá pra SR, buscar ali os nossos contatos e a gente vai responder. Show, isso aí. Lembra de se tu tem alguma dúvida sobre o Salesforce, deixar um comentário aqui pra gente. A gente tá sempre lendo ali o que o pessoal comenta pra gente trazer alguma ideia pro podcast aqui responder. Lembra também já de deixar teu like, se inscrever no canal. Já vamos fazer todo o jabá aqui se inscrever no canal, favoritar nosso podcast caso esteja ouvindo no Spotify ou alguma outra plataforma. Dá 5 estrelinhas, 5 estrelas, avalia bem nosso podcast. hein? E também, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa, lembra de entrar em contato com a SR através do site. Como é que é, Ariel? srconsulting.io @srconsulting.io também nas redes sociais, meu perfil Ariel Dornelles no LinkedIn e no Instagram. Show de bola. Fechou então. Até o próximo episódio. Valeu!